Olá pessoal, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão passando essa semana maravilhosa? A minha tá sendo ótima, 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 ótima. Eu estive num passeio maravilhoso com um grupo seleto dos meus amigos e irmãos aqui da Igreja Central de Aveiro. E nós fomos visitar a Serra da Estrela. Gente, que coisa espetacular, maravilhosa, ok? Muito bem, eu desejo para vocês um ótimo dia, um abraço a todos que são inscritos aqui no canal e a você que ainda não é inscrito, vem para cá, se inscreva no canal, dá aquele like maravilhoso, aciona também o sininho para que você possa receber as nossas notificações. E aí então você repasse o link para outras pessoas se assim você gostar, tá bem? Vamos lá então, o nosso primeiro texto de hoje. Olha que texto lindo, está escrito em Provérbios capítulo 3, no versículo 6, que fala assim, olha que bonitinho. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Pois é, você sabe o que é colocar Deus em primeiro lugar? É priorizar a Deus. Quando você prioriza a Deus, olha o que vai acontecer. Então, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todo o seu caminho e Ele guiará os seus passos no caminho certo. Simples assim. Então, vamos priorizar a Deus. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Nas nossas 24 horas, nós temos a tendência de ocupar com muitas coisas. Eu não digo que essas muitas coisas não sejam importantes, também são importantes. Mas assim, em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus. Quando você prioriza Deus, as demais coisas serão que acrescentadas, porque a sua palavra assim o diz, tá bem? Então vamos priorizar? Quem que é a prioridade na sua vida hoje? Deus tem que ser o número 1, tá bem? Vamos lá então a nossa ilustração de hoje. Deixa eu dizer a vocês. Um rei muito rico. Era um rei que tinha muitas riquezas, muita. Imagina um homem rico. E ele era um rei muito querido. As pessoas gostavam muito daquele rei. Aí ficavam pensando, como pode? Ele é tão rico, mas é uma pessoa tão amável. Tão amável. Esse rei, ele sabia perfeitamente a diferença entre o ter e o ser, que infelizmente na nossa atualidade está assim, ó, jogado aos léus, ao lixo, né? As pessoas não sabem mais a diferença entre o ter e o ser. Então, se você não tem uma casa boa, se você não tem um carro do ano, se você não usa roupas de grife, se você não usa tudo aquilo ali de marcas caríssimas, muitas vezes você é excluído, deixado de lado. Mas o maior Deus maravilhoso, amoroso, o seu filho veio e nasceu e ficou ali numa simples manjedoura. Então prioriza a Deus e você vai ver a vida de uma forma melhor, tá bem assim? E diz que esse rei era um homem muito rico, mas ele era muito amável. E todo aquele povo ali daquela província gostava muito daquele rei. Ele era um rei diferente. Ele não era um rei orgulhoso, sabe? Ele tinha condições suficientes, mas ele não era um rei orgulhoso. Ele era uma pessoa amável. Quando ele chegava e todo mundo gostava daquele rei, era muito lindo, era maravilhoso, né? Vamos lá então, vamos ver o que aconteceu. De repente, apareceu ali um dos súditos e ficou perguntando, como pode? E foi direto perguntar para o rei. Houve uma oportunidade e ele perguntou para o rei, rei, como que você consegue ser tão rico e tão amável? Não, quantas riquezas você tem? Aí sabe o que o rei falou? Chame o segurança. Aí chamaram lá os seguranças do rei e ele disse, tá vendo esse homem aqui? Leva ele lá no meu depósito das riquezas. Ele vai entrar com a lamparina acesa e ele vai verificar, ele vai tocar, ele vai contar toda a minha fortuna. Depois que ele contar, você volta aqui.
Só que aí o homem ficou todo feliz. Nossa, eu vou ver toda a riqueza do rei. E aí o rei falou, só que tem uma coisa, um porém. Essa lamparina não pode apagar a chama. Se você entrar lá para ficar contando todas as minhas riquezas, porque agora você vai contar as minhas riquezas. E se a lamparina apagar, você vai levar 20 chibatadas. Aquela muito forte. Ai, agora o homem ficou todo preocupado, mas mesmo assim ele aceitou o desafio. Aí deram a lamparina e ele foi até o quarto, né, onde estavam as coisas, né, a riqueza do rei. Quando ele chegou, ele ficou emocionado. Como pode? Ele é tão rico e ele é tão amável. Todos gostam dele. Com tudo isso aqui, ele deveria ser uma pessoa orgulhosa, mas ele não é. E aí o homem começou, chegou, já viu tudo aquilo, começou, mas sempre olhando para a lamparina. E olhou. Gente, depois de 2 horas, o homem voltou para falar com o rei. E adivinha? A lamparina ainda estava acesa. E aí o rei falou, ué, você viu a quantidade do meu tesouro? E como que a sua lamparina ainda voltou acesa? Ele falou assim, rei, eu fiquei com tanto medo da lamparina apagar que eu nem prestei atenção na sua riqueza. Tão apavorado que eu fiquei. Imagina 20 chibatadas. E aí ele falou, olha, rei, a minha preocupação foi só a lamparina. Eu não me preocupei com a sua riqueza. Eu fiquei com muito medo. Aí o rei então disse para ele, eis aí o meu segredo. Aí eu vou contar para vocês agora qual era o segredo, por que o rei era tão rico. E ele disse então, aí está o meu segredo. Eu fico tão preocupado com a chama da minha alma que não tenho tempo para ficar preocupado com essas coisas aqui. E Deus olha para mim porque sabe que eu priorizo Ele e as coisas vão acontecendo naturalmente. Apelo de hoje, moral da história. Priorize Deus. Coloque Deus no centro da sua vida e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu posso dizer isso de maneira muito especial. Coloque Deus no centro da sua vida e Deus te abençoe de maneira espetacular, tá bem? Esse era o segredo do rei. O rei tinha várias riquezas, mas ele não se preocupava com aquilo. A preocupação do rei era priorizar a Deus. Então a pergunta final é, qual é a sua prioridade? Deus tem sido a sua prioridade? Ok, pessoal. Um beijo para vocês. O Senhor vos abençoe e eu volto amanhã. Tchau, tchau.